Está em dúvida se reforma a sua academia ou não? Ou até decidiu reformar, mas não sabe exatamente o que fazer? Vem comigo que eu vou te falar tudo sobre isso nesse vídeo para você não desperdiçar dinheiro e ter os melhores resultados. Olá, tudo bem? Meu nome é Douglas, eu sou diretor do Next Fit e hoje a gente vai falar sobre reformas aí na sua academia, estúdio ou box. Quais são os tipos de reforma, quais são os objetivos para cada tipo de reforma e como você pode economizar dinheiro e ter os melhores resultados. Mas antes de mais nada, como sempre, já se inscreve, ativa o sininho, curte, porque dessa forma o YouTube vai continuar te entregando os nossos conteúdos que semanalmente são lançados e te ajudam a subir de nível. Antes de sequer você pensar em reformar o seu negócio, você precisa definir o seu objetivo, porque cada reforma tem que ter um objetivo. Você não deve reformar por reformar, ou reformar baseado no seu achismo, no que você quer fazer, no que você gosta de fazer. Existe um escoamento entre o que você quer fazer e o que os seus alunos precisam, e o que mais vai fazer você faturar, você lucrar. Inclusive tem um conceito que eu gosto muito, chamado lacuna de predileção. É um conceito introduzido no livro Design de Negócios, do autor Roger Martins, onde ele fala que as melhores ideias para o nosso negócio, os melhores produtos, as melhores sacadas, elas vêm quando a gente consegue cruzar o pensamento analítico com o pensamento intuitivo. O pensamento analítico é quando você utiliza de dados, de informações para munir a tua tomada de decisão. E o pensamento intuitivo é aquele conhecimento, aquele feeling, aquele expertise que você tem por muitas vezes estar dentro de um segmento. No caso aqui, o segmento de fitness. Seria a sua experiência, aquela coisa mais intangível. Então sim, tem valor o seu conhecimento prévio de mercado. Mas você tem que usar os dados para te dar mais clareza, para que você seja mais assertivo. Então eu dei toda essa volta aqui para te falar que você precisa olhar os seus dados, olhar o que você precisa melhorar na sua academia e depois sim você vai começar a gerar hipóteses, gerar ideias de o que você pode fazer. Aí você usa o seu conhecimento de mercado, sua experiência, o que eu posso fazer de reforma para melhorar esse indicador. Aliás, vamos dar um exemplo prático para ficar mais claro. Você acessou o teu sistema lá do Next Fit, foi na aba de relatórios e olhou o relatório de adesão. Você verificou que você está aumentando a quantidade de novos clientes mês a mês. Isso significa que o seu marketing, que suas vendas estão bem. Porém, também analisando o seu histórico de clientes ativos mês a mês lá na dashboard, você percebeu que a faixa de alunos ativos não está aumentando. Não, mas espera aí, tem coisa errada. Se você está ganhando clientes todos os meses e não está aumentando a sua faixa de alunos ativos, isso significa que você está perdendo mais do que você ganha. Logo, nós temos um problema aqui de fidelização, de retenção. Hoje a média de fidelização de uma academia de musculação é de 60%. Já um estúdio, um box é um pouco maior, algo na casa dos 70%. Você pode verificar esse indicador, que é de renovação. Se estiver abaixo, você está com um problema de fidelização, tem margem de melhoria. E mesmo que você esteja na média ali, sempre dá para melhorar um pouco. Afinal, é uma média. Show! Então eu identifiquei aqui nessa minha academia hipotética que eu tenho um problema de fidelização. A minha renovação está abaixo da média de mercado. Vou fazer uma reforma para conseguir aumentar a minha fidelização. É claro que pode ser um problema não resolvível por reforma. E todos os que eu vou falar aqui também. Mas a gente está partindo da hipótese que você já gabaritou aqui o nosso canal, já aprendeu tudo o que você podia fazer para aumentar a tua fidelização e ainda assim não fluiu, não deu resultado. Nesse caso, talvez uma reforma possa te ajudar. E o que exatamente eu posso colocar nessa reforma? Vamos a algumas dicas. Uma coisa muito bacana que vai ajudar é um vestiário. E aqui vai o motivo. Muitas pessoas começam a treinar, mas depois de alguns meses, elas têm aquele choque de realidade. Elas percebem que fica muito corrido ir para a academia, voltar para casa para tomar banho, se arrumar para depois ir para o trabalho. Então o vestiário vai te ajudar a facilitar a jornada dessas pessoas. E se você facilita a jornada dessas pessoas, elas vão ficar mais tempo com vocês. Então o vestiário te ajuda muito com essa fidelização. Outra coisa que pode te ajudar muito na fidelização é a área de convivência. Isso está sendo uma tendência cada vez mais, eu vejo academias fazendo. Nem precisa ser algo muito sofisticado, tá? Se você colocar uma mesinha ali com um bebedouro, uma cafeteira, você já tem uma área de convivência. É claro que você pode ir mais além, fazer algo mais sofisticado, etc. Mas a ideia de uma área de convivência é um espaço para que os seus alunos possam sentar e conversar. E onde as pessoas conversam, elas geram relacionamento. E relacionamento gera fidelização. As pessoas passam a olhar para a sua academia não apenas como um produto, mas sim como um lugar de entretenimento, um lugar onde elas vão criar laço com outras pessoas. Elas vão ficar ansiosas para ir treinar na sua academia, porque elas sabem
que ao terminar o seu treino, ou até mesmo antes, ela pode estar interagindo com outras pessoas legais que ela gosta. Então, ter uma área de convivência vai te ajudar sim na fidelização. Esses foram 2 exemplos mais genéricos, porém, você deve também olhar os dados de evasão dos seus alunos para tentar achar padrões comportamentais ou perfis nessas evasões. Inclusive, eu conheço um caso muito interessante para comentar, que é de uma academia que fez todo um trabalho de expansão do tamanho da academia, colocou novos equipamentos e etc. E meses depois ela foi perceber que a evasão estava concentrada em mulheres de 25 a 40 anos. Ele olhou no relatório, no caso, né? Ele foi lá, checou essa informação, viu que existia um padrão, entrou em contato com essas mulheres, que era o principal perfil de evasão dele, para entender o motivo, e adivinha? O motivo é que a rotina dela estava muito corrida por causa dos filhos. Logo, a solução ideal para essa academia era ter feito uma área de kids, para que essas mães pudessem trazer as crianças e deixar lá na academia enquanto elas treinavam. O problema não era espaço, não era mais equipamentos. O problema era a falta de uma área kids. Tanto que depois essa academia colocou a área kids e viu sua taxa de renovação subir novamente. Veja, às vezes não é tão claro, às vezes não é tão intuitivo. Você precisa olhar os números. Por isso que eu sempre digo aqui, o que você não consegue metrificar, você não consegue gerenciar. É uma frase do Peter Drucker que faz muito sentido. Você precisa olhar para os números, você precisa olhar para os dados para tomar decisões assertivas. Mas é claro, se você perceber que as suas evasões não possuem um padrão, você vai ter que ligar para o pessoal e investigar, literalmente. Liga para todo mundo, seja consultivo, genuinamente curioso para entender por que essa pessoa deixou de ser teu aluno. E talvez eles até falem que realmente é porque está muito apertado, porque está faltando equipamento. E aí sim, é o momento de você expandir o tamanho da academia, colocar mais equipamentos e etc. Mas eu já antecipo que geralmente esse não é o problema. Só que é muito mais fácil eu sair comprando equipamento e sair expandindo do que parar, refletir, pensar, fazer uma análise dos dados. Isso é muito mais difícil. E aí entra naquela coisa que a gente sempre fala, né? Fazer o certo e não fácil. Já caso você tenha olhado o relatório de vendas e tenha percebido que as vendas não estão aumentando ou estão caindo, mas a renovação está boa, aí o seu objetivo deveria ser vendas, certo? Aqui nesse cenário eu investiria principalmente em uma reforma da recepção, que é aquela primeira impressão da sua academia, e ela vai te ajudar a vender muito mais. Eu fortemente recomendo que você contrate um designer de interiores ou um arquiteto para realmente fazer um desenho bem bolado na sua recepção, mas se você não quiser também, algumas dicas de ouro. Colocar LEDs, fazer algum jogo de luz para ficar bem legal, colocar troféu de aluno, colocar suplemento, colocar decorações e saber exatamente qual é o ponto focal de visualização do aluno. Ou seja, quando ele entra na academia, qual é o primeiro lugar que ele olha? Esse lugar tem que estar impecável, tem que ter uma decoração diferenciada. Perceba daqui para frente, você vai entrar em algumas academias que você vai perceber que quando você entra, ela tem uma grande pintura, tem uma decoração especial. Geralmente é o primeiro lugar que o aluno olha. É aqui que você tem que investir mais. E também, é claro, na fachada da sua academia. Se você quer vender mais, você tem que investir muito mais na sua fachada. E caso as vendas estejam indo bem e a sua fidelização também está boa, é o momento de aumentar o ticket médio. E aqui vão algumas dicas de reforma que você pode fazer para aumentar o seu ticket médio. Não é muito intuitivo, mas quando eu te falar vai fazer sentido. Você já percebeu que todas as academias premium, essas academias de maior requinte, elas trabalham com cores mais neutras? Dificilmente elas vão ter quadros de pessoas ou fotografias na parede e elas também vão ter uma iluminação mais direta. Pois é, isso é um padrão. Esse tipo de coisa traz mais requinte. É que nem aquele carro que você entra e ele tem um banco bege. Você não precisa nem saber qual é a marca, você já sabe que é um carro de requinte, porque 99% dos carros tem um banco preto. E os bancos bege trazem mais sofisticação. Aqui a gente está falando sobre psicologia das cores, mas aqui eu também fortemente recomendo contratar um designer de interiores ou um arquiteto para fazer um projeto específico para você. Às vezes tem que pintar a academia inteira e etc. E pode ser um pouco trabalhoso, então para você não gastar dinheiro errando, contrate um designer de interiores que já errou em outros casos e aprendeu com seus erros. Então esse caminho vai ser muito mais curto e facilitado. Resumindo então, pessoal, o primeiro de tudo é ter um objetivo. Aumentar as vendas, aumentar o ticket médio, aumentar a fidelização e depois pensar em quais reformas você pode fazer para te ajudar a alcançar esse objetivo. Se você lembrou de algo interessante, comenta aí embaixo e lembre-se que não é preciso fazer todas as reformas ao mesmo tempo, você pode fazer de forma incremental. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, também espero que a sua reforma dê tudo certo, seja um sucesso, porque a gente sabe que reformar é algo estressante, sempre dá algum probleminha, as coisas nunca saem como calculado previamente, mas é a dor do sucesso, né? A gente tem que passar por isso para poder chegar lá, para poder se aprimorar.
E antes de encerrar, eu te convido para deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube vai continuar te mandando nossos conteúdos para você subir de nível. Até mais, um forte abraço!